Na manhã desta quarta-feira, dia 13 de janeiro, esteve presente em Cruz Alta o governador Eduardo Leite, acompanhado da sua comitiva. O governo do estado inicia o processo de abertura de novos leitos de UTI e da reativação de leitos de UTI que haviam sido fechados. A medida foi tomada porque a Secretaria Estadual da Saúde projeta um aumento considerável no número de casos da Covid-19 para este verão. Para suprir a eventual demanda, 100 leitos serão abertos e reativados e 68 novas unidades ficarão de retaguarda operacional para serem utilizadas conforme necessidade. Os municípios de Cruz Alta e Osório serão os primeiros a disponibilizar os novos leitos nesta quarta-feira. No Hospital São Vicente de Paulo, em Osório, serão abertos 10 unidades em UTI. O mesmo número será inaugurado no Hospital São Vicente de Paulo, em Cruz Alta. Todas estarão disponíveis por meio do SUS, Sistema Único de Saúde. Há ainda a previsão de entrega de mais de 80 leitos novos e reativados em Pelotas, Porto Alegre e Canoas. Outros 68 de retaguarda serão abertos em Porto Alegre. Classificada em bandeira vermelha na 36ª rodada do modelo do distanciamento controlado, a região de Cruz Alta permanece em bandeira vermelha. O acesso é restrito às autoridades, por favor, só os convidados, porque o hospital está perdendo um pouquinho. Muito bem. Começa com ele. Primeiro. Aí. Muito bem. Satisfação. Governador do estado, presente em Cruz Alta, trazendo notícia boa. O mais importante é isso, notícia boa nesse momento tão difícil. Entrega então 10 leitos aqui no São Vicente e ao total 100 no estado do Rio Grande do Sul. Trabalho importante e preocupante nesse momento também, né? A gente está entrando um ano novo ainda aí, né? No mês de janeiro, com expectativas de um ano de menos dificuldades, mas por menos dificuldade que se tem em 2021, ainda será um ano difícil, porque a pandemia não acabou. A gente tem muita expectativa aí na vacina, que o programa de imunização, temos a expectativa que possa começar nos próximos dias no Brasil, até o final do mês de janeiro, mas mesmo iniciado ainda levará um tempo até que haja a imunização da população em volume suficiente para que o vírus efetivamente circule menos e assim nós tenhamos menos demanda nos leitos de UTI. Por isso a gente continua nesse esforço de abertura de leitos de UTI e aqui Cruz Alta teve essa disposição a partir do Hospital São Vicente, a parceria do município. Nós estamos aqui ao lado da prefeita, que além de ser prefeita e gestora, é médica infectologista, atuou aqui na linha de frente, conhece esse assunto. No ano passado foram abertos 10 leitos de UTI para a Covid e neste momento estamos abrindo outros 10 novos leitos de UTI Covid. O Estado garante o recurso do custeio para estes leitos até que o Ministério da Saúde faça a habilitação, além de também dar o suporte com equipamentos que foram adquiridos pelo governo do estado, como respiradores e monitores cardíacos, que dão a estrutura necessária para que o hospital possa fazer a abertura desses 10 novos leitos. Como foi falado, somados aos outros 100 novos leitos que nós estamos abrindo, né, um total de 100 novos leitos que estão sendo abertos junto desses 10 leitos aqui de Cruz Alta, o estado vai chegar a 115% de aumento da estrutura hospitalar em UTIs SUS aqui no Rio Grande do Sul. Eram 933 leitos de UTI SUS e vamos a 2.018 leitos de UTI SUS para garantir que nenhum gaúcho fique sem atendimento. Mas é importante dizer para toda a população, a pandemia não acabou e a gente precisa dos esforços de todos no sentido de reduzir o contágio, para que esses leitos sejam menos demandados. Por mais que a gente faça um esforço em abertura, tem um limite de estrutura física, um limite de pessoal, de disponibilidade de recursos humanos. Não é infinita a possibilidade de ampliação dessa estrutura hospitalar e por isso a gente precisa da parceria de toda a população, ajudando, reduzindo contatos desnecessários, reduzindo interações, tudo aquilo que for possível, né, de reduzir, para que a gente possa fazer o vírus circular menos. Governador Graziele da RBS, na última semana, na última rodada, a região de Cruz Alta teve um acréscimo de 367% nas hospitalizações. Esses novos leitos acabam ajudando, dando um fôlego a mais e a região acaba sendo
acaba ficando preocupante essa situação com nesse aumento de hospitalizações? A gente observa, né, a gente montou um modelo de distanciamento que analisa os indicadores em cada uma das regiões, e aqui a região de Cruz Alta, né, a gente faz o acompanhamento desses 11 indicadores, tanto em disponibilidade de leitos quanto nas hospitalizações. A gente vê no estado uma redução da demanda por UTIs neste momento, mas é bom lembrar, ainda não observamos as consequências, possíveis consequências das festas de fim de ano, no maior número de aglomeração que possa ter acontecido. Então, por mais que haja uma redução, ela talvez seja mais devida àquela restrição maior que fizemos no início do mês de dezembro, e por isso mesmo a gente já está se antecipando, percebendo que pode vir um novo aumento de casos em função de maior contato das pessoas no final do ano, já fazendo essas ampliações de leitos. A região de Cruz Alta está na bandeira vermelha, isso indica um risco alto e por isso todos precisam dar a sua colaboração, como eu falei, cumprindo protocolos, cumprindo o distanciamento, e esses leitos dão a garantia de que ninguém fique sem atendimento, mas uma garantia que também depende dos cuidados de todos e por isso a gente reforça a necessidade de todos darem a sua contribuição cumprindo o distanciamento social. Represamentos também, né, governador, que teve no final de ano ali dos feriados. Por isso sim, na verdade alguns dos casos de aumentos mais expressivos se devem em função de lançamentos que demoraram a ser feitos no sistema, né? O modelo ele acompanha 11 indicadores, mas ele depende da alimentação dos indicadores por prefeituras, pelos hospitais, e em alguns casos se observou também, né? Houve lançamento tardio de casos anteriores. Então pode ter observado no caso de Cruz Alta um aumento mais expressivo em hospitalizações, que na verdade alguma parcela dela era de semanas anteriores. Isso também tem que ser observado. Mesmo assim, é importante ser dito que o risco é alto, a pandemia não acabou, precisamos do atendimento de todos os protocolos. Governador Julia Kober, da Rádio Sul Brasileira de Panambi. O nosso município é um dos municípios gaúchos que não tem hoje UTI disponível e a gente acaba então dependendo de leitos aqui de Cruz Alta, Juí, Santa Maria, enfim, de toda a região. Infelizmente já tivemos muitos casos em que pacientes acabaram morrendo, esperando dias, né, por um leito de UTI, e também tivemos casos em que os pacientes demoram quase uma semana para obter. Agora com esses novos leitos, qual garantia que teremos em relação a isso? Vamos ter ainda essa dificuldade em obter leitos para os pacientes do nosso município? O Estado não deixa de ter leitos, é importante ser dito isso, né? Há uma estrutura hospitalar, é uma premissa do SUS, um pressuposto básico de que pela condição do custeio, né, desses leitos, até pela disponibilidade de recursos humanos, não faz sentido do ponto de vista financeiro você ter leitos de UTI em todas as cidades. Então você tem regionalmente, até por isso que o distanciamento ele também acompanha os dados regionalmente, porque mesmo que o município possa ter uma situação melhor que outra, ele está inserido num contexto regional, e se outros municípios tiverem mais casos e o hospital da região estiver mais sobrecarregado, então todos os municípios juntos precisam cumprir protocolos mais rigorosos, né? Isso é um pressuposto do nosso modelo. E por isso que a gente continua fazendo um trabalho de ampliação de leitos. Por quê? Porque mesmo que o Estado tenha leitos, quando alguma região começa a ficar mais pressionada, um hospital começa a ficar mais pressionado, mesmo que esse paciente venha a ter o atendimento, pode demorar até ele conseguir a disponibilidade de um leito em um outro hospital, porque aí começa um processo de procura, né, da disponibilidade do leito. Ou seja, não é que não tenha leitos, tem, mas, claro, onde ele foi atendido já não tem, e aí tem que buscar no sistema em outro local, e aí até conseguir esse atendimento, evidentemente que o cuidado com esse paciente acaba sendo precarizado, e é isso que a gente quer buscar evitar. Mas, como eu disse, não é infinita a nossa capacidade, por isso que a população precisa muito nos ajudar. A gente sempre faz esse apelo à população. O Estado busca fazer a sua parte em parceria com os hospitais, mas os hospitais têm as suas limitações. Há uma limitação de recursos humanos, mesmo que se fizesse um esforço de ampliação, a questão dos hospitais de campanha, como são falados, enfim, eles seriam atendimentos nos hospitais de campanha muito mais precários do que o que a gente consegue fazer nos hospitais, então a gente procura ampliar tudo que dá dentro das estruturas hospitalares existentes, mas há um limite, inclusive, de recursos humanos. Então, né, você tem um número de especialistas, intensivistas possíveis de serem alocados, você esbarra na questão da disponibilidade dos recursos humanos, e por isso que a população sempre pensa, tem que aumentar mais, cria mais leitos. Nós estamos fazendo todo esse esforço, mas, né, se não houver colaboração por parte da população, o contágio explode e aí não tem estrutura hospitalar que aguente. Por isso que nós fazemos esse esforço, mas precisamos do apoio da população. Pessoal.
Bom, primeiramente, bom dia, governador. Fernando Cooper, da Rádio Cidade e Jornal Alto Jacuí de Birubá. Os leitos aqui estão sendo criados justamente prevendo um aumento, né, dos casos agora no mês de janeiro, fevereiro. Como esperar que os pais vão aderir à volta às aulas no mês de março? Nós temos já depois de quase um ano que a gente convive com a pandemia, muito claro que as crianças são não são um grupo de risco, né? Não significa que não tenhamos casos em que crianças tenham tido agravamento do seu quadro em função de outras comorbidades, enfim. Não se trata de nós não termos simplesmente Covid, né, circulando na comunidade. Se trata de nós conseguirmos conviver com isso em capacidade de evitar perdas de vidas desnecessárias. Mas também temos que entender que o Covid não é o único problema de saúde. Muitos problemas de saúde derivam de falta de estímulos, de desenvolvimento de capacidade cognitiva, motora, que essas crianças podem estar sofrendo em função das aulas do ponto de vista presencial. Nós fazemos um grande esforço para garantirmos aulas remotamente, mas a verdade é que nós temos um abismo social no nosso país, e no nosso estado não é diferente, em que dezenas de milhares ou centenas de milhares de crianças e jovens não conseguem ter acesso às aulas remotamente, porque mesmo que o Estado esteja disponibilizando, por exemplo, o acesso ao pacote de dados, né, o Estado remunera o uso do pacote de dados para as operadoras quando acessam as plataformas de ensino, eventualmente o único dispositivo que eles teriam para acessar é o celular do pai ou da mãe que está trabalhando e que precisa do celular para trabalhar, então não fica disponível, então ela não acessa o conteúdo. Se ela não acessa o conteúdo, ela não está sendo formada, e eu costumo dizer que quem não está tendo a oportunidade de ser formado, possivelmente está sendo deformado, né? Ou seja, está sendo formado com outras influências, com influências ruins, negativas, que são tantas no mundo em que vivemos. Então, é importante dizer que o retorno que nós estamos demandando às aulas é um retorno não à normalidade como nós tínhamos antes da pandemia. É um retorno com uma série de controles, de protocolos, de diminuição das turmas, né? De cuidados sanitários, limpeza constante, materiais disponibilizados às escolas, reforço nas equipes para higienização, diminuição das turmas, dias intercalados. Então, é um ensino híbrido para que nós possamos ter uma mitigação, ou seja, uma redução dos danos desta falta de presença na sala de aula, e reconhecendo que o ensino remoto ele não supre esta deficiência, ele ajuda, mas muitas crianças estão à margem, e se nós não atuarmos para um retorno presencial, nós vamos ter um aprofundamento desse abismo social, econômico e outros problemas de saúde que derivam inclusive dessa má formação do ponto de vista também psicológico dessas crianças. Vamos lembrar disso. Numa camada social mais privilegiada, os pais conseguem garantir um ensino remoto. Muitos desses pais estão trabalhando de casa e acompanham os seus filhos para garantir que eles estejam assistindo às aulas, fazendo as tarefas e tudo mais. Em outras camadas sociais de menos possibilidades, essas crianças estão sem a aula, sem qualquer adulto perto delas nas suas casas. O pai e a mãe estão trabalhando, se tiverem a sorte de ter um trabalho no tempo que a gente está vivendo, né? Estarão trabalhando ou procurando trabalho, e ele não tem o equipamento para aprender. Então, nós estamos aprofundando um problema econômico, um problema social, e também daí derivando outros problemas de saúde por conta da má formação dessas crianças. Então, nada é 100% seguro. Isso que nós estamos aqui hoje conversando, nada é 100% seguro. Nós estamos reduzindo, né, a possibilidade de contágio, porque estamos num ambiente aberto, usando as máscaras. Quando acessei o hospital, tomamos cuidado ainda redobrado em equipamentos de proteção, mas nada é risco zero, né? É redução dos riscos. E é isso que nós estamos fazendo com as aulas também. Aliás, muitas das crianças não vão às aulas, mas os pais levam para almoçar fora, jantar fora, levam no playground, numa praça, tudo mais, porque precisam, essas crianças, de mínima condição de convivência, de circulação, de despender a sua energia. Então, e elas também estão sob risco ali. Então, por que a aula não pode? Por que a escola não pode? As pessoas não estão atentas que, ao negligenciarem o ensino, estão gerando um possível problema
individualmente para os seus filhos e coletivamente como sociedade como um todo, porque isso vai afetar a produtividade, vai afetar o desenvolvimento econômico, vai afetar a capacidade de geração de renda, riqueza no futuro. Nós todos vamos pagar um grande preço por isso, então a gente tem que reduzir essas possibilidades de pagar esse preço maior lá na frente, como eu disse, individualmente e coletivamente. Por isso as aulas são tão importantes, mas não é aula como era antes, é aula em formato híbrido, protocolos, cuidados, redução das turmas, redução dos riscos, né? Mas evitando que sem as aulas tenhamos outros riscos, né, de problemas sociais. A escola, ela é o principal braço do poder público lá na ponta, é onde se detectam eventualmente casos de violência doméstica, de abuso sexual. É a escola que é o grande braço do poder público para poder apurar transtornos, outros problemas de saúde, muitas vezes detectar naquelas crianças para fazer o encaminhamento para o serviço de saúde. E ao não ter as aulas presencialmente, a gente está com o poder público, de certa forma, cego, né, sem enxergar esses problemas. E aí nós podemos estar tendo certamente outros problemas de saúde que não estão sendo diagnosticados a tempo para que sejam corrigidos a tempo, e além de todos os problemas que eu já falei aqui. Muito bem, pessoal, estamos aqui com o deputado Matheus Wesp, aqui na coletiva do governador Eduardo Leite, né, abrindo mais 10 leitos na UTI aqui de Cruz Alta. E eu pergunto pro deputado, o que significa esse aumento nos leitos aqui, deputado? Seria uma previsão de um número maior de casos que ainda estão por vir? E qual a importância, nesse momento de pandemia, desses leitos, né, que vêm aqui para a cidade de Cruz Alta? Na verdade, significa uma medida de prudência por parte do governo do estado, na medida em que, dessa forma, nós conseguimos atender um importante hospital que é referência regional e que faz também, obviamente, com que tenha uma responsabilidade maior, até mesmo do que outros hospitais em outras regiões, exatamente por ser um hospital referência como é o São Vicente aqui em Cruz Alta. É importante salientar também a qualidade da gestão municipal, a qualidade da gestão do próprio hospital. Há poucos dias tinha a prefeita eleita Paula trabalhando, e agora conta com ela no Poder Executivo, que está também dialogando com o governo do estado para que nós juntos possamos fazer essas melhorias para dar mais segurança à população. Claro que nós sabemos que logo teremos a vacina aí, mas precisamos estar preparados para num eventual aumento no número de casos, hospitalizações, nós termos leitos disponíveis, e por isso essa questão é uma medida de prudência. Exatamente. O estado já tem disponível uma data para uma possível vacinação, ou por enquanto ainda continua nas tratativas governamentais? O estado tem trabalhado junto com o Ministério da Saúde, que, diga-se de passagem, sempre teve um histórico de sucesso nos planos de vacinações em diversos outros momentos e diversas outras doenças, e nós temos a expectativa de que no final de janeiro nós possamos ter o começo das vacinações. O Ministério da Saúde está trabalhando muito para que nós possamos no final de janeiro ter o início das vacinações. Obviamente que vai levar um tempo até que a população seja totalmente imunizada. Primeiro nós começaremos com os grupos de risco e até também poder disponibilizar a logística nos municípios, e é por isso que é por uma questão de prudência, ao mesmo tempo que se vai vacinando a população, tem que ter também leitos disponíveis, porque obviamente a pandemia não vai desaparecer do dia para a noite, então nós temos que continuar tendo todas as precauções e tomando todos os cuidados. Exatamente. Outra pergunta a respeito da vacinação. O estado hoje já tem um insumo próprio e considerável para vacinar todo o povo gaúcho? O estado adquiriu, é importante até salientar, nessa semana, findada a licitação nesses dias, um desconto de 48% na compra de insumos, exatamente para possibilitar o início da vacinação nesses primeiros grupos de risco. Obviamente que conforme forem chegando também mais vacinas sendo adquiridas, distribuídas pelo Ministério da Saúde, o governo vai adquirindo mais insumos para dar continuidade e celeridade nesse processo de vacinação e de imunização. Muito bem, as considerações finais, deputado. É agradecer a receptividade da comunidade de Cruz Alta. Eu fico muito feliz, sendo passo-fundense. Eu costumo dizer que não estou vindo a Cruz Alta, estou voltando a Cruz Alta, porque afinal Passo Fundo é uma cidade que se desprendeu em 1857 aqui da nossa querida cidade de Cruz Alta. Eu tenho uma irmã que mora aqui, um sobrinho que nasceu em Cruz Alta, então com muito carinho venho aqui também dar a minha contribuição como deputado estadual, ajudando o governo na aprovação de projetos importantes que têm mantido a arrecadação do estado e consequentemente possibilitam ao estado encaminhar para o município mais leitos e também logo começar essa campanha de vacinação. Muito bem, agradecemos a presença do senhor aqui também, falando aqui com o deputado Wesp, diretamente do Hospital São Vicente de Paulo. Obrigado, um abraço a todos.